Fala galera, fala galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas todos e todas. O Sem Balela tá online aqui, o podcast, essa hora é para vocês estarem gravando podcast, não é não? Ou tô enganado? Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem... esqueci de pegar minha água, ó. Vou ficar com a boca seca hoje, não vou lá buscar agora. E aí Thaís, e aí Zeina, e aí Mário, e aí pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Mencionou você, te mencionei. Ai. E aí Vini, e aí Rai. Tudo bem galera? Boa noite, sejam bem-vindos. 2 minutinhos aí eu já começo. E aí Mário, lindão da Vila Mamão. E aí minha amiga Elaine, e aí galera, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Pessoal, vamos lá. Fiz um monte de anotação aqui, ó, um monte de anotação. Vamos falar um monte de coisa que eu aprendi lá, tá bom? Lá no Giants. Vou passar, claro, a minha visão de tudo que foi aprendido, de tudo que foi absorvido por mim, né? Tudo que foi absorvido pela minha pessoa. Então, assim, além dessas anotações aqui que eu fiz agora pra gente conversar na live, tem muito mais coisa que tá ali no meu tablet guardadinho, qualquer coisa eu recorro a ele ali, tá? Então, às vezes eu posso olhar pro lado, posso olhar para baixo, mas é porque eu tô vendo aqui o conteúdo a sequência do conteúdo que a gente vai conversar hoje. Fechou? Então, assim, vamos fazer um acordo aqui primeiro? Antes de começar a live aqui, antes de começar de fato no conteúdo, vou pedir um favorzão para vocês, né? Taquem o dedo nesse coraçãozinho aí, taca o dedo nesse coração, ajuda o amigo, por favor, taca o dedo. Eu não gosto de ficar pedindo isso não. Ai, Djalma, tá muito, como é que é? Mendigo do like. Não sou não, só ajuda aí, só clica aí que o Instagram vai entender que vocês estão gostando dessa live e ele vai ajudar o meu engajamento. Então clica aqui no coração, não tô vendo vocês clicar no coração, taca o dedo, fica bem assim, ó, tá. E outra coisa, se vocês acharem, né? Eita, Nicole me doou, foi um selo. Obrigado, Nick. Beijo, valeu. Se alguém quiser se inspirar na Nicole também pode me doar um selo aí também, tá bom? Valeu, galera. Outra coisa, se você achar que essa live vai ajudar algum amigo empreendedor ou que não seja empreendedor, mas não, manda para quem é empreendedor, que eu tenho certeza que vai fazer mais sentido para quem é empreendedor. Clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, beleza? Clica nesse aviãozinho aqui embaixo e manda para os teus 5 amigos empreendedores que vierem na tua cabeça primeiro, que estiverem aparecendo na tua lista aí, tá bom? Então eu vou falar muita coisa legal hoje, preciso que vocês peguem papel, preciso que vocês peguem caneta e anotem muita coisa, que o primeiro ponto aqui que eu vou falar, eu tenho certeza que vocês já vão precisar de papel e caneta, que é um ponto assim que é virada de chave. Obrigado pelo selo, obrigado a galera que tá doando selo aí, obrigado. Então assim, eu tenho certeza que o primeiro ponto que eu vou falar com vocês já é um ponto que pode virar a chave do negócio de vocês, tá bom? Eu tenho certeza absoluta disso, certeza absoluta. E se vocês atentarem para todos os pontos que eu vou falar aqui, com certeza vai fazer uma diferença braba pro negócio de vocês. E essa que é a minha ideia, né? Eu tô lá nesse Mastermind, investi uma grana que eu não posso nem falar quanto é aqui para não sei, não posso falar. Eu sei que eu investi uma grana pesada, né? E tenho certeza que vai recuperar meu investimento vai voltar. Eu não gastei com esse curso, eu investi nesse curso, né? Não é um curso, é um Mastermind. E gente, para vocês entenderem, o que é um Mastermind? É um grupo onde pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm as mesmas visões, que têm os mesmos objetivos, se juntam, né, para trocar ideias, para um aprender com o outro e tal. Então, assim, o principal aprendizado que eu, já entrando aqui um pouco, né, mas eu acho que assim, a principal lição que ficou para mim desse treinamento, desse Mastermind, desse final de semana, né, foi que a gente tem que estar com pessoas que puxem a gente para cima. A gente tem que procurar pessoas, né, que impulsionem a nossa vida, que impulsionem o nosso negócio. É aquela coisa que eu gosto de falar. Se você andar com 5 fofoqueiros, você vai ser o sexto. Se você andar com 5 idiotas, você vai ser o sexto. Se você andar com 5 pessoas de sucesso, você vai ser a sexta. Se você andar com 5 milionários, você vai ser o sexto milionário. Então essa é a maior lição que fica aqui desse grupo que eu entrei, né? Estar com pessoas que, porra, eu tô com uma dificuldade, eu encontro pessoas com a mesma dificuldade, a gente pensa juntos em como alavancar o nosso negócio, a gente pensa junto em como prosperar a nossa vida, tanto a vida pessoal quanto a vida, principalmente a vida empresarial, né? Que empreendedor, eu acredito que a maioria de vocês aqui são empreendedores, se não 90%, 100% de vocês são empreendedores ou querem ser empreendedores. Então assim, a vida do empreendedor é uma vida muito solitária. Às vezes a gente tem um problemão que a gente não sabe resolver, a gente não tem com quem conversar, a gente não tem com quem pedir conselho, porque nós somos ali basicamente o topo da pirâmide do nosso negócio, né? Tem coisa que com certeza a gente pode pedir uma dica para um colaborador, pode pedir uma dica para um gerente, pode pedir uma dica para um amigo, né? Mas às vezes a gente não vai ter ninguém. Então quando a gente fala que a vida de empreendedor é solitária, é por conta disso, né? Que às vezes a gente não tem ninguém para pedir ajuda. Então eu entrando nesse grupo e aconselhando vocês a formarem grupos, a entrarem nesses grupos, eu tenho certeza que vocês vão potencializar os negócios de vocês, beleza? Mais uma vez, eu não estou encarando nada disso. O Bruno está aqui, o Bruno está comentando aqui, eu acho que ele vai entrar comigo lá nesse grupo também, meu amigo aqui de Manaus, o Brumen.
acho que ele vai entrar também, já fiz a cabeça dele para ele entrar, que não é gasto, é investimento. E todo investimento a gente investe esperando retorno, né? Mas não depende só da gente, não depende só dos outros, depende principalmente da gente. Beleza, galera? Então podemos entrar aqui. Taca aquele coraçãozinho aí, que eu já começo aqui. Já mandaram a live pros amigos? Acho que não, hein? Acho que não. Manda a live aí para 5 amigos e vamos começar essa bagaça aqui, que hoje o bicho vai pegar. Mais uma vez, peguem papel e caneta que vamos começar aqui, tá bom? Então assim, lá, para vocês terem ideia, os palestrantes que foram, o primeiro palestrante do dia, foi da sexta-feira, foi o Eugênio, ele é dono da Eduz. Para quem não sabe, a Eduz, ela é concorrente da Hotmart, que são as duas maiores plataformas de hospedagem de cursos online na internet. Ou seja, os caras milionários, faturam milhões, é um negócio gigante, né? Então o primeiro palestrante da sexta-feira, na sexta-feira teve só um, né? Então assim, o primeiro foi o Eugênio. Ele passou muito da cultura da Eduz, então assim, se vocês quiserem eu passo para vocês aqui, né? Então assim, hoje eu vou falar sobre tema com vocês muito específicos, né? Nada extrínseco ao negócio de vocês, tipo coisa muito intrínseca, tipo cultura, tipo princípios, tipo liderança, tipo gestão de tempo, né? Que foi o que o Wendel falou demais, o Thiago Nigro falou demais sobre isso. E às vezes a gente está querendo buscar uma fórmula mágica. A gente está querendo buscar, por exemplo, como eu vendo mais, como eu consigo mais clientes, como eu aumento meu lucro, tendo um insight, alguma coisa assim mágica. Mas não. Às vezes a gente esquece de olhar para as partes intrínsecas ao nosso negócio, que são os diferenciais competitivos, é onde eu posso trabalhar minha cultura, é onde eu posso trabalhar os princípios, como eu posso passar, como ser um líder melhor. Então muitas vezes a gente não está ligado para isso, a gente está ligado como faturar mais amanhã, como é que eu boto mais 100 clientes na minha loja, como eu fecho mais 100 contratos, né? Então a gente está muito ligado nisso e não pensa, né, nesses pontos. Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre cultura empresarial, né? A cultura da Eduz, a cultura das grandes empresas do mundo, né? Para a gente tentar moldar e começar a pensar já nisso, né? Não ser só aquela empresa que venda, dinheiro, não. Deixa eu pensar aqui na alma da minha empresa, né? E nos Estados Unidos a gente tem esse termo, né? Soulful Excellence, que é a excelência de alma da tua empresa, que nada mais é do que a cultura. É como você consegue se diferenciar da concorrência. Então vamos lá, galera. Djalma, o que é cultura? Né? Cultura é tudo aquilo que é feito quando você não está olhando. É como os funcionários reagem, como os colaboradores reagem quando você não está presente. Tá, beleza, Djalma. Então como é que eu começo a passar uma cultura? Lembrando, gente, a cultura ela vem de cima para baixo. Ou seja, eu como dono, vocês como donos dos negócios de vocês têm que ser os guardiões da cultura, vocês têm que ser os responsáveis por criar, implementar e disseminar a cultura no negócio de vocês. Beleza, Djalma, mas vamos lá, seja mais específico, já estão com papel, já estão com caneta aí? Vou mostrar para vocês. A cultura ela começa com 4 pontos chaves, né? Mas eu vou falar de 3 aqui que são mais potencializadores. Então quais são os 3? Missão, visão e valores. Às vezes vocês entram em muitas empresas grandes, muitas empresas às vezes pequenas e médias também, né? Vocês veem lá na parede, missão, visão e valores. Minha missão é contribuir para um mundo melhor e tal. Minha visão, eu quero ser o maior negócio da América Latina, o maior negócio do mundo. Valores, eu tenho um valor de paixão, de alegria, de não sei o quê. Então são coisas muito bonitas realmente, mas que se não forem vividas não valem de nada. Então assim, passando um pouco da cultura de vocês, da cultura para vocês, o que é a missão, gente? Missão, vocês têm que fazer esse exercício, vocês têm que pegar um papel, vocês têm que pegar uma caneta, conversarem com os sócios de vocês, se vocês tiverem sócios, e começarem a pensar, gente, qual é a nossa missão? Qual é a minha missão como empresa? Porque às vezes a gente pensa, ganhar dinheiro. E não, a nossa missão é muito maior que isso. Se a gente está abrindo um negócio, é para ajudar a sociedade, para resolver um problema da sociedade. Qual o problema que o Sushi Ponta Negra resolve? Não é só a fome. Né? Não é claro que é a fome, quem vai comer é porque está com fome, mas é um problema de confraternização, é um problema de ter um lugar legal para te sair, para te encontrar os amigos, espairecer com a família. Então a gente tem que pensar qual é o problema que a gente resolve. Qual o problema que um construtor de poste resolve? Ele resolve só a iluminação da rua? Não, ele resolve o problema de segurança, ele resolve também o problema da iluminação, ele resolve o problema de uma cidade mais bonita. Então é isso, qual que é o problema que vocês resolvem nas empresas de vocês para a sociedade? Então essa é a missão de vocês. É isso que vocês têm que encarar como missão. É isso que vocês têm que parar e pensar. Não, eu sou uma loja de roupa. Eu contribuo, né, para as mulheres se sentirem com mais autoestima, para as mulheres terem estilo. Então é aí que a gente começa a pensar, né, na missão da nossa empresa. E aí a gente começa a entender isso e passar para o nosso time, passar para os nossos colaboradores. E aí é que eles param de ir só pelo salário. Eu vou porque final do mês tem R$1.000 na conta. Eu vou porque final do mês tem R$1.500, R$2.000 na conta. Não. Então quando vocês começam a passar essa missão para eles, esses valores, né,
os princípios das empresas de vocês, eles vão entendendo. Isso vai ficando intrínseco, o negócio de vocês vai tomando alma, vai tomando corpo maior, né? E aí que vocês começam a ganhar da concorrência, é aí que vocês começam a ser vistos como diferentes, ser vistos como os melhores que os concorrentes de vocês. Então essa é a nossa missão, gente. É por que a nossa empresa existe? Qual é a minha missão como empresa? Então a gente tem uma missão no Sushi Ponta Negra, que também está super alinhado com o propósito, que é tornar o Dia das Pessoas mais feliz, né? Então pode parecer besteira isso. Então como é que a gente torna o Dia das Pessoas mais feliz? Acabando com a fome delas, claro, e prestando um baita do atendimento, e sorrindo para todo mundo. Então, Djalma, isso está muito vago. Como é que tu transforma o Dia das Pessoas, torna o Dia das Pessoas mais feliz? E quem são essas pessoas? A gente pensa que é cliente, né? Mas é cliente, é o nosso time de colaborador, são os nossos fornecedores e uma pessoa que simplesmente está passando lá na frente. Como assim? Vamos lá, vamos supor que vocês estejam passando lá na frente do sushi, estejam muito apertados para ir no banheiro, quero fazer xixi, né? E aí como é que eu torno o dia de vocês mais feliz? O meu colaborador vai ter que te acompanhar até o banheiro, vai ter que mostrar o banheiro vai ter que estar limpo, o banheiro vai ter que estar cheiroso. As pessoas que você passar do meu time vão ter que sorrir para você, você vai se sentir mais feliz. E aí você não gosta de sushi, eu estou entrando lá só porque eu estava muito apertado para fazer xixi, né? E aí beleza, mas todo mundo te tratou bem, todo mundo te mostrou o caminho do banheiro, o banheiro estava limpo, estava cheiroso, estava agradável, e aí você foi embora. E aí a tua amiga, a tua esposa, o teu namorado, os teus pais gostam de sushi, e aí você vai passar isso para eles, você vai passar essa visão para eles. Nossa, eu fui naquele sushi, ele é muito legal, eu não gosto de sushi, mas eu te indico ele, porque as pessoas me trataram bem. Então o que eu estou fazendo? Eu estou transformando o dia daquela pessoa num dia mais feliz. Mas eu só consigo entender isso se eu entender a minha missão, né, como empresa. Qual a diferença que eu faço no mundo, tá bom? Qual a diferença que eu faço no meu bairro, qual a diferença que eu faço na minha rua. Então é isso, galera, a gente tem que entender essa nossa missão, passar para um papel e começar a disseminar isso para o time, e começar a propagar isso para o time, tá bom? Fazer uma reunião, galera, nosso propósito é esse, nossa missão é essa e tal. E o que é visão, pessoal? Visão é o que vocês esperam para os próximos anos, de 3 a 5, a 10 anos não, acho que no máximo de 3 anos, 3 a 5 anos, né? Então o que eu quero ser? Eu quero abrir mais 10 unidades, eu quero crescer o meu negócio, eu quero vender para outros estados, eu quero vender para outro país. Então isso tem que estar muito bem claro para vocês. Tipo, eu quero ser o maior sushi da região norte e nordeste, eu quero ser a maior loja de peças de automóveis do meu bairro. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Qual é a minha visão? O que eu quero para daqui a 3 anos? Claro que tudo isso muda muito rápido, mas se eu não tiver essa visão, né, essa visão clara do meu objetivo, eu não vou crescer, né? É aquela história, né, que se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho me é válido, qualquer caminho me serve, né? Então a bússola pode apontar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, que eu vou para qualquer lugar. Então se eu não tiver essa visão clara de futuro, se eu não tiver essa visão, né, então não adianta de nada. Então a gente aprende muito isso também. Então só compartilhar com vocês aqui alguns pontos, alguns valores da Eduz, né? Eu não sei, me respondam aí nos comentários, vocês sabem o que é a Eduz? Vocês já compraram alguma coisa na Eduz? Tem algum curso online na Eduz ou não? Me ajudem aí, tirem dúvidas aí, se tiver alguma dúvida também pode comentar aí embaixo. Então vamos lá. Aqui eu não anotei a visão da Eduz, mas eu anotei os valores, né? Os valores e os pilares da cultura da Eduz. Então o que eles prezam lá muito, os valores dele? É Cela com C, né? Eles criaram esse acrônimo aí, Cela com C. Então C de confiança. Então todo mundo ele tem que confiar um no trabalho do outro. O E de encantamento, ou seja, eu tenho que encantar meus clientes, eu como empresa tenho que encantar meus colaboradores, tem a ver com esse lance que eu falei da felicidade, né? De tornar o dia das pessoas mais feliz. O L de liberdade, lá é uma empresa muito foda, assim, tem rede espalhada por todo canto, tem balanço, tem uma área verde lá muito legal, então tu pode trabalhar lá no refeitório, tu pode trabalhar no balanço, tu pode trabalhar na rede. Então eles propagam muito esse sentimento de liberdade para os colaboradores, para os clientes. Por exemplo, eu sou casado, minha esposa pode ir lá, minha filha pode ir lá passar o dia brincando, lá tem videogame e tal. Então eles trabalham muito forte essa parte da liberdade e alegria, né, que tá vinculada aí com a liberdade. Se eu tenho liberdade, eu trabalho com mais alegria, eu sou mais feliz trabalhando. Então esses são os valores da Eduz, tá? E os pilares da cultura é direção. Eles têm que sempre ter direção, eles sempre tem que ter essa visão clara, né? Então eles têm sempre direção, indivíduo, né? Eles estão sempre olhando para o indivíduo, para o lado humano, eles trabalham muito forte isso. Deixa eu pegar aqui um negocinho aqui só para vocês entenderem. Isso aqui é o manual da cultura deles, ó. Olha quantas páginas tem. Olha quantas páginas tem. São 42 páginas, são o manual da cultura. Então eu posso abrir qualquer página aqui, ó. Aí ele tem um dos princípios deles. Cuidamos das pessoas e da organização. Tá aqui, ó. Tá, para vocês está ao contrário, mas é cuidamos das pessoas e da organização. Aí eles vêm e explicam aqui o que é cada tópico desse, o que é cada item desse. Entendeu? Então, galera,
é isso. A empresa que trabalha com... Isso aqui é uma dica quentinha para vocês. A empresa que trabalha com propósito claro, com cultura, missão, visão e valores, elas faturam 400% a mais que os seus concorrentes diretos. Tá bom? Ou seja, quer dizer que o Sushi Ponta Negra fatura 400% a mais que o concorrente? Eu espero que sim, né? Não sei. Mas isso em termos grandes, por exemplo, a Coca fatura 400% a mais pelo menos que a Pepsi, a Nike, que a Adidas, a Apple, que a Samsung, né? Dentro das devidas proporções. Então, empresas que têm propósito, missão, visão, valores, cultura forte e vivem isso, sabem propagar isso para o time, essas empresas faturam muito mais que as concorrentes. Não é só balela, não é mimimi. Cultura é dinheiro. Quanto mais eu trabalho minha cultura, quanto mais eu dissemino minha cultura, mais dinheiro eu coloco no bolso. Entendam isso, tá bom? Mas eu não sei fazer, mas eu estou ensinando para vocês aqui. Lembrando, missão é o que eu faço de diferença no mundo. No mundo é amplo, né? Mas qual o problema, qual a dor da sociedade que eu resolvo que não é aquilo que eu vendo? Lembra que eu falei? Eu não resolvo só o problema da fome. Eu resolvo um problema das pessoas terem onde ir para comer uma boa comida, para se sentirem confortáveis, para irem comemorar um aniversário de alguém da família, para irem por um happy hour depois de uma semana estressante de trabalho. Então comecem a pensar no negócio de vocês dessas formas. Comecem a passar com papel, uma caneta, os valores de vocês. E agora eu vou falar sobre valores. Né? Então valores são todas aquelas características que eu como dono espero da minha empresa. Então para o Sushi Ponta Negra, vamos lá, o que de valores eu tenho? O primeiro valor que eu tenho é eficiência, né? Eu quero ser visto como uma empresa eficiente, para isso eu preciso de proatividade, que é um outro valor. Eu dou liberdade criativa para os meus colaboradores, né? Então cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, claro, dentro de um limite de bom senso, né? Ninguém precisa ficar me ligando para os meus sócios pedindo autorização. De eu posso fazer um sushi assim, com arroz e atum e salmão e camarão e não sei o que? Faz. Testa que tu tem total autonomia para fazer isso. Então a gente tem esses valores. A gente tem um valor de alegria também, de trabalhar com alegria, com paixão. A gente tem um valor de higiene, né? Então eu tô explicando isso aqui para vocês e depois eu destrincho tudo, né? Então, quando eu falo que eu tenho todos esses valores, não adianta só eu pegar e escrever, colocar na parede e não passar o que significa cada valor desse para o meu time. Ou seja, o Marcos, né, o Marcos Marques, ele chama isso de desengravidar. Então, quando eu falo que eu tenho uma cultura de feedback, eu tenho que explicar para todo mundo o que é feedback. Eu tenho que desengravidar a palavra feedback. Eu tenho que trazer exemplos, eu tenho que trazer conceitos, eu tenho que trazer a aplicação da palavra feedback. E não simplesmente, a gente tem um valor de feedback, a gente tem um valor de meritocracia, a gente tem um valor de amor. E eu não explico nenhuma dessas palavras. Então não adianta PN, né? Não adianta nada. Eu não posso falar palavrão que a minha mãe está aqui, senão a minha mãe vai me brigar, né? Então, eu já vou mandar o WhatsApp aqui. Pai, fala palavrão, menino, não sei o que. A mãe de vocês é assim também? Comenta aí, por favor. Não posso falar nenhum porra. Desculpa. Então, assim, a gente precisa desengravidar as palavras e não simplesmente jogar neles, nos colaboradores. Eles não têm obrigação nenhuma de entender. Eles não têm obrigação nenhuma de saber o que é uma liberdade criativa. Eu tenho que explicar. Eu, como empresa, tenho que passar esses valores e ser o guardião da cultura do meu negócio. Entendeu? Eu tenho que ser o guardião. Ou seja, toda semana eu tenho que estar falando sobre um tema da cultura, sobre um tema de valor e tal. Olha aí, minha mãe já está falando aí. Eu não posso falar palavrão. Tá vendo só? Então é isso, galera. Vamos lá, recapitulando. Missão é o que eu vendo para o mundo, né? É o que eu faço de diferença, de bem que eu faço para o mundo. Visão é onde eu quero chegar daqui a 3 anos. 3 anos, pensem sempre nos 3 anos. Hoje fazer um planejamento para 5 anos, bicho, é complicado. Não dá para fazer um planejamento para 5 anos. Hoje tu faz um planejamento para 3, mas no próximo ano tu já mudou, né? Mas a gente sempre tem que mudar pensando em crescer e não em diminuir o nosso planejamento, sempre numa visão mais longa, tá legal? E valores é isso, são essas palavras que pautam, são os princípios. A gente vai falar de princípios agora, eu vou falar dos princípios do Thiago Nigro, tá bom? Vou falar princípios de alguns grandes empreendedores aí também, que isso é muito foda, a gente não, muito bom, né? Desculpa. Então, assim, esse é um assunto que a gente não para pensar, né? Voltando aqui ao começo da live, a gente para muito para pensar, às vezes, o que eu posso fazer para vender mais? Diz, me ajuda, me dá uma dica que eu vou sair de 20 clientes por dia para 100 clientes por dia, meu Deus, resolve meu problema, né? Então, assim, a gente nunca está pensando em como eu olhar para dentro, né? Para a alma da minha empresa, para estar transformando a alma da minha empresa. E isso, modéstia à parte, eu faço muito bem dentro das minhas empresas. Eu foco muito na cultura, eu propago muito. Se eu pudesse falar o que eu faço mais hoje, é isso. Eu trabalho a cultura da minha empresa. Porque hoje nós somos quase 200 colaboradores e eu não posso ter um time desalinhado. Eu não posso ter um time que está pensando A e o outro que pensa B e o outro que pensa C. Não, meu time todo tem que pensar A. É A, é 10, é 10, é C10, é C10, é C10. Não é C9, não é C8, é C10. A gente pode até não ser 9 para alguns de vocês em algum momento, pode acontecer algum problema, mas a gente está pensando e agindo para C10. E aí, eu não consegui C10. O que eu faço para ser 10, né? O que eu preciso fazer? Então, basicamente é isso. Se eu pudesse dizer para vocês hoje o que eu faço, a única coisa que eu faço no Sushi Ponta Negra, e é verdade, não é mentira,
é disseminar a cultura, é fortalecer a cultura do meu time, tá bom, pessoal? Djalma, mas eu sou um negócio muito pequeno com 3, 4 funcionários. De fato, né? Você tem que estar pensando em aumentar as vendas, você tem que estar pensando em trazer mais clientes, você tem que estar pensando em lucrar mais. Mas se você já começar desde cedo, já instaurar valores e uma cultura dentro do teu negócio, para que todo mundo entenda a atmosfera, que todo mundo entenda a diferença que tu quer causar no mundo com o teu negócio. Eu vendo papelaria, eu vendo pincel, eu vendo papel, eu vendo cartolina. Qual é a diferença que eu faço no mundo? Não sei. Faz a diferença, sei lá, de facilitar o dia das pessoas, né? De tornar as anotações delas mais alegres, de tornar o dia dela mais feliz também, que seja, né? Então pense intrinsecamente qual é a diferença que o negócio de vocês faz para o mundo, que vocês só têm a ganhar com isso. Fechou, galera? Vamos passar para o próximo aqui, né? E aí esse ponto foi um ponto que mexeu muito com a minha cabeça, que é sobre os princípio pessoal e não o princípio da empresa. Tá legal? O dono da Eduz, ele começou esse tema falando bem assim: gente, eu fico inculcado com algumas coisas, né? Quando eu vejo um Silvio Santos da vida, quando eu vejo um Jack Ma da vida, não sei se todo mundo sabe quem é o Jack Ma, é o dono do Alibaba, o fundador do Alibaba. Eu vejo como é aquele cara, o Geraldo Rufino. Eu vejo um Samuel Klein, que é o dono das Casas Bahia. Eu vejo o Wilson Mateus, né? Não sei se todo mundo sabe quem é o Mateus, do supermercado Mateus, lá do Maranhão, que o cara é bilionário, agora é um brasileiro bilionário que não tem estudo, não tem nada. Ou seja, ele começou a pegar assim, os pontos em comum dessas pessoas que não tiveram estudo, né? Que vieram da pobreza extrema, tipo o Silvio Santos era camelô, o Samuel Klein, que é o dono da Casa de Bahia, veio fugido do nazismo lá, veio fugido para o Brasil. Como essas pessoas conseguiram construir fortunas milionárias, bilionárias na verdade, né? Então assim, ele começou pensando assim, cara, não é possível, alguma coisa eles têm que ter de diferente, não é só o lado bom de fazer negócio. E aí ele começou a entrar num ponto muito importante dessa história, que foi o seguinte: opa, voltei, alô, som testando, voltei. Então vamos lá, essas pessoas, Silvio Santos, Samuel Klein, Geraldo Rufino, Mateus, o Jack Ma, todas as pessoas que a gente olha e a gente vê assim, essas pessoas não têm estudo, como é que elas conseguiram serem bilionárias? Nunca se formaram numa faculdade, nunca terminaram o ensino médio, às vezes fizeram até a 4ª série. Como elas conseguiram ser bilionárias, se tornarem bilionárias, né? Então aí é o ponto-chave, né? Essas pessoas jamais feriram os princípios delas, elas foram fiéis durante a vida toda aos princípios delas. Como assim, Djalma? E aí ele passou uma lista de vários princípios, ele passou uma lista dos principais princípios dessas pessoas, e eu vou ler alguns aqui para vocês, né? Então assim, jamais ficar devendo alguém, né? Eu jamais vou pedir empréstimo no banco. Por exemplo, Samuel Klein, ele tinha um princípio, o Silvio Santos, ele tinha um princípio que jamais ele iria dever alguém. Então esse era um princípio muito forte nele. Então a vida toda ele agiu assim. Então ele foi começando pequeno, ele não pedia empréstimo em banco, ele não pedia empréstimo para a família, ele não pedia empréstimo para ninguém. E aí ele vendia um negócio, vendia mais caro, comprava, vendia mais caro, ia crescendo, até ele se tornar o que ele se tornou, sem precisar de estudo, sem precisar de nada, com base no princípio, na visão dele, né? Ele jamais feriu esse princípio dele. Samuel Klein, o princípio do Samuel Klein, o dono das Casas Bahia. Para quem não sabe, ele começou vendendo artigos de cama, mesa e banho de porta em porta no ABC Paulista, tá bom? Quem nunca leu o livro dele, eu recomendo fortemente. Não é Sonho Grande não. Só é botar o livro do dono das Casas Bahia. Eu não lembro agora. Se alguém souber aí, pode falar aí, por favor, nos comentários. Então, assim, eles jamais feriram os princípios dele. Essas pessoas não feriam os princípios delas. Obrigado pelo selo. Quem foi que deu o selo? Deixa eu ver quem foi que deu o selo aqui. Ariana, Nicole e Herculano. Obrigado, gente. Valeu. Vocês são fera. A Ariana é suspeita, né? Mas valeu. Obrigado pelos selos. Vamos lá. Então, o princípio do Samuel Klein comprava por 1 e vendia por 2. Mesma coisa do Silvio Santos. O Silvio Santos tinha o princípio de não dever ninguém. O Samuel Klein tinha um princípio de comprar por 1 e vender por 2. Tá legal? Então, eu também tenho os meus princípios. Eu queria ler. Aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ver, caraca, quais são os princípios, né, que eu também não firo? Quais são os princípios que me trouxeram até aqui? Apesar de eu nunca ter sido pobre, nunca ter passado fome, nem nada, mas eu também vim de um lugar pequeno e cheguei num lugar grande, né, com base nos meus princípios. Então, assim, eu também tenho esse princípio de jamais dever ninguém, né? Eu tenho o princípio de ser proativo sempre, de sempre fazer mais do que se esperam de mim, sempre, né? Isso aí eu acho que eu aprendi com a minha família mesmo. Então, assim, se é para eu cortar cebola, se eu vou ser um cortador de cebola, que eu corte a melhor cebola do mundo, que eu corte a cebola mais gostosa do mundo, né? Se eu sou um passador de pano, se eu sou um manobrista, né? Que eu era manobrista, acho que a galera viu a minha história, um pouco da minha história essa semana. Eu vou manobrar da melhor forma possível, tá? Eu não vou bagunçar o carro do cliente. Se eu entrei e estava fedorento, eu tenho um cheirinho para carro, eu vou deixar ele cheiroso, coisa que eu e meu irmão a gente fazia. A gente andava com cheirinho de carro no bolso. Quando o carro estava muito assim abafado, a gente
pegava o cheirinho. Então a gente sempre teve essa mentalidade, né, de ser proativo, de fazer mais do que se esperam da gente. Então eu tenho certeza que esse meu lado me fez chegar até aqui e vai fazer eu chegar muito mais longe. Entendeu? Então esse é outro princípio meu. Qual o outro princípio meu? Sempre agir com senso de justiça. Tá tudo anotadinho aqui, tá? Tá tudo anotadinho aqui. Jamais dever ninguém também é um princípio meu. Não gastar mais do que eu ganho, jamais gastar mais do que eu ganho. Cara, isso pra mim, isso eu penso desde que eu era um moleque, né? Se eu ficar devendo R$1 pra alguém, eu fico maluco, eu fico pirado da cabeça, né? Não andar e não negociar com pessoas de energia diferente, né? Então esse é um princípio muito forte meu também, né? Eu não gosto de fazer negócio e já quebrei a cara, já me arrependi, mas eu tenho esse princípio. Se o meu santo não bate com aquela pessoa, né? Isso eu já tive um relacionamento. Não pode ser um primeiro julgamento. Eu acabei de conhecer aquela pessoa, não fui com a cara dela. Isso é frescura, né? Tu precisa conhecer, tu precisa conversar, o santo precisa bater, a energia precisa bater. Se não bateu, né? Se tu acha que aquela pessoa tem princípios que diferem do teu, né? Que não conversam com os teus princípios, eu não negocio com esse tipo de pessoa. Pode ser o maior dinheiro do mundo, juro pra vocês. Estou fazendo um compromisso público aqui, eu juro pra vocês, que pode chegar o cara mais rico do mundo. Para eu fazer um negócio que eu não encaro como certo, eu não vou fazer. Eu não firo esse meu princípio. Então é isso, galera. Quando vocês têm que pensar quais são os princípios de vocês também. O que vocês têm que fazer, o que vocês têm que agir com base nos princípios que podem fazer vocês crescerem na vida, vocês crescerem nos negócios. Então agir de acordo com os princípios de vocês vai fazer vocês se tornarem grandes, vai fazer vocês se tornarem gigantes. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo do cara. Vai chegando o cara aqui, um árabe, cheio da grana, do petróleo, falou: Djalma, é o seguinte, a gente vai montar uma petrolífera aqui na tua cidade, só que tu vai ter que fazer esquema com os políticos. Tu vai ter que fazer esquema aqui e um esquema ali. Cara, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Mas suponha que eu faço. Suponha que eu faço, né? Então eu estou agindo contra os meus princípios. Então eu peguei e fiz acordo lá com o árabe do petróleo, né? Será que essa minha grana vai durar o resto da vida? Será que eu vou dormir com a consciência tranquila, né? Será que de repente ele não pode me passar a perna? Se ele é um cara filha da puta, ele não pode me passar a perna e daqui a pouco eu ficar sem nada? Não é verdade? Então é isso que faz a gente chegar mais longe. Às vezes a gente é enganado, a gente é iludido por ganhos fáceis, às vezes a gente é iludido por coisas muito rápidas, assim, pelo imediatismo, e eu vou já falar sobre isso, que são os princípios do Thiago Nigro, que o Thiago Nigro fala muito sobre isso, e a gente acaba caindo do cavalo. Uma hora a gente vai cair do cavalo, uma hora a gente vai deixar de ser quem a gente é para querer mostrar para as outras pessoas o que a gente não é de fato. Tá ficando um papo muito filosófico aqui, eu vou já acabar essa parte, mas é para vocês entenderem o quanto o princípio afeta o nosso sucesso ou afeta o nosso fracasso. Né? Então o que vai definir se eu vou ser um cara de sucesso, se eu vou ser um cara medíocre, se eu vou ser um cara um fracassado, são os princípios, são os meus princípios, tá? Às vezes eu posso não entender de matemática financeira, às vezes eu posso não entender de cultura empresarial, às vezes eu posso não entender de nada, que nem esses caras não entendiam, às vezes não sabiam nem ler, mas se tornaram gigantes, se tornaram bilionários aí no dinheiro e bilionários de fortuna interior, né? São pessoas com princípios. Então isso jamais fez eles perderem a essência deles. Fechou? Esse insight foi do caralho, hein? Do caralho. Caralho não é palavrão, tá, mãe? Palavrão é outra coisa. Não, caralho não é palavrão. Galera, vamos lá. Vamos agora para os princípios do Thiago Nigro. Vocês querem saber os princípios do Thiago Nigro? Taca o dedo no coração aqui que eu falo. Só quem tacar o dedo no coração eu vou falar aqui os princípios do Thiago Nigro. Na verdade, além de ser princípio, ele anda com um caderninho, tipo esse. Thiago Nigro, para onde ele vai? Ele anda com um caderninho desse aqui, cheio de anotação aqui. Isso aqui é tudo. Ele foi lá para palestra, ele foi com um caderninho desse, entendeu? Então assim, é muito bizarro. O cara, ele é muito fera, sabe? Ele é muito fera. Então assim, o Marcos Marques fez uma pergunta bem assim pro Thiago Nigro. Nigro, como é que tu toma as decisões, né? Como é que você faz para tomar as decisões na sua vida? Com base em quê? Aí ele falou, aí ele pegou, o caderninho dele tava bem aqui assim, fechado, né? Ele pegou o caderninho dele, abriu. E aí, ele já sabia de cabeça, né? Mas ele quis ler para a galera entender que para ele aquilo era inegociável. Então vamos lá. O primeiro princípio do Thiago Nigro, primeiro fator de decisão para ele tomar uma decisão é não agir com ganância, né? Ele trabalha muito com investimento, com mercado financeiro, etc e tal. E aí o que ele pensa para comprar uma ação, para tomar uma decisão qualquer que seja? Eu não posso agir com ganância. Eu não posso agir com uma vontade grande de ganhar dinheiro, muito dinheiro agora, e com imediatismo. Isso já vai para o segundo princípio, que é o imediatismo. Ou seja, ele não pode ser ganancioso, ele tem que pensar no longo prazo, ele tem que pensar lá na frente, porque assim, as pessoas gananciosas historicamente quebram, né? Quebram mais fácil. Ele não pode pensar com imediatismo, ou seja, ganância e imediatismo, tá bom? Ele não pode agir com preguiça.
E o que é o terceiro? O terceiro é preguiça. O que é agir com preguiça, Djalma? É, por exemplo, chega alguém com uma ideia legal e aí eu não quero pensar muito naquilo, eu gostei ali, eu não vou atrás, né? É a mesma coisa que chegar um amigo teu e falar, cara, vamos montar um negócio assim assado, vamos ali numa festa assim assado, que vai ser legal. E aí, às vezes, é uma festa que tu gosta de forró, mas a festa é de rock, de punk rock. Então, assim, tu tá deixando as pessoas te levarem, entendeu? Tu não tá tendo o senso crítico próprio, tu não tá tomando tuas próprias decisões, tu tá deixando os outros te influenciarem. Então, isso é agir com preguiça. Isso eu tô usando as palavras dele, explicando da forma que ele explicou, tá bom? Então, primeiro, ganância, ele não age com ganância, não age com imediatismo e não age com preguiça. Ele é sempre muito proativo. Se ele vai tomar uma decisão muito importante na vida dele, ele estuda bastante aquilo. Ele não vai agir simplesmente porque os outros estão falando, não. Ele vai pesquisar, ele vai entender, ele vai conhecer. E isso, gente, é importante para qualquer coisa, tá bom? Arrogância e tolice, né? Que significa também ser ignorante, ser uma pessoa soberba. Eu acho que tem muito a ver com soberba. Ele não pode ser soberbo na hora de tomar as decisões, porque assim, ele é um cara que hoje ele atingiu um sucesso fenomenal, né? Ele fala que muitas vezes ele tem um ego forte. Ele falou, gente, eu tenho um ego muito forte, então às vezes me dá uma vontade de ser arrogante, né? Porque a visão dele é muito lá na frente, e a visão das pessoas que estão com ele não são a mesma visão. Estava até conversando isso hoje com o Renan. Falei, Renan, cara, as pessoas às vezes não têm a mesma visão que a gente de negócios, né? Elas podem ter de outros temas, mas se as pessoas estão procurando a gente para ajudar elas com negócios, é porque elas não têm a mesma visão com a gente. E às vezes a gente quer que as pessoas enxerguem o mesmo que a gente enxerga, né? Então eu não posso ser arrogante com as pessoas. Eu tenho que dar um braço amigo, tenho que dar uma mão amiga, não posso ser ignorante. Então não posso agir com arrogância. Esse é um outro princípio dele: ganância, preguiça, imediatismo e arrogância. Esse aqui eu vou falar por último, tá? Então o outro, vaidade. Ele também não pode agir por vaidade. Por exemplo, vou comprar um negócio aqui, vou fazer uma coisa para ser vaidoso, para mostrar que eu tenho dinheiro, para mostrar que eu sou fodão, para mostrar que eu conheço mais que os outros. Isso é vaidade, tu tá inflando o teu ego. E pensa no desafio dele, né, que falou que tem um ego muito forte, né? Ele tem um ego muito... Gilson, tu vai fazer um favor para mim. Tu bota água aqui, por favor, por gentileza. É a chave do meio, que tá aqui, boa. Aí é isso, entendeu? Então ele não age com vaidade. Então todas as decisões que ele toma, ele pensa, como eu posso agir, como eu posso tomar essa decisão sem usar a vaidade, né? Sem querer mostrar que eu sou melhor que os outros. E se a gente entende, se a gente conhece o Thiago Nigro, né? Se a gente acompanha ele, eu acompanho demais, eu ouço todos os podcasts dele, a gente entende que tem muito disso nele mesmo, né? Tudo que ele faz, ele fala muito do skin in the game. O que é um skin in the game? É fazer o que eu vivo, né? É botar a pele em risco, é pele em jogo, né? Se eu estou dizendo que aquela ação é muito boa para vocês comprarem, que ela é top, eu vou comprar aquela ação. Eu vou mostrar que eu faço isso. Se eu estou falando aqui de princípios para vocês, eu tenho que mostrar os meus princípios para vocês. Eu tenho que viver os meus princípios, entende? Então a questão é essa, tá bom? E o último, toda decisão difícil que ele for tomar na vida dele, ele procura mentores, ele procura conselheiros. Tá? Então tudo. Hoje ele conhece os maiores bilionários do Brasil. Então tudo que ele faz, vou tomar uma decisão, vou vender um negócio, vou comprar um negócio, vou comprar um carro. Ele falou que quando ele foi comprar o carro dele, para vocês terem ideia, ele tem um carro igual ao meu. O carro do Thiago Nigro é um carro igual ao meu, para vocês terem ideia. Ou seja, o cara tem, sei lá, a empresa dele já vale mais de R$1 bilhão, né? Já vale mais de bilhão. E assim, ele tem um carro igual ao meu, né? Um Jeep. Então, sim, o cara... Para ele comprar um carro, ele pede ajuda dos mentores, dos conselheiros. Então, assim, se vocês anotaram todas essas partes aí, eu acho que talvez a principal para vocês seja, acho que o que eu falei no começo, né? Estejam com pessoas que te impulsionem e não com pessoas medíocres. Quando eu falo medíocre, às vezes a gente entende, mas eu vou ter que parar de andar com a minha família, com meus primos, com meus amigos de infância. Não, gente, não é isso. É buscar pessoas que estão na mesma vibração que você. E às vezes você não consegue trazer essas pessoas para a mesma vibração que você, e você precisa procurar essas pessoas. Então, se vocês pudessem pegar dois pontos aqui dessa nossa reunião, três, vamos pegar três. Primeiro, andar com pessoas, né? Andar com pessoas que te impulsionem, andar com pessoas que tenham a mesma mentalidade, que tenham a mesma vontade de crescer do que você. Segundo, agir com princípios, jamais ferir nossos princípios. E terceiro, buscar sempre conselheiros, buscar sempre mentores. Obrigado, Gilson. E quem são conselheiros e quem são mentores? Isso aqui é uma outra dica que eu vou dar para vocês. Às vezes a gente quer ouvir todo mundo. A gente tá com uma decisão importante para tomar, e aí eu vou perguntar do meu amigo, vou perguntar do meu pai, vou perguntar do meu sobrinho, vou perguntar de todo mundo, vou perguntar. O que eu faço? Sendo que essas pessoas não tiveram os resultados que eu quis ter, que eu quero chegar. Então busquem mentores que já passaram pelo que vocês estão passando, pelos que chegaram onde você quer chegar.
Ou seja, pessoa que já atingiu um resultado bem aqui e você está bem aqui, pergunta dessa pessoa. Não pergunta de uma pessoa, às vezes, que é muito próxima a você. Claro, ela vai te dar um conselho, ela vai querer te ajudar, ela quer o teu melhor. É o que eu falo, né? E eu vou falar disso aqui já, do pensamento de segundo nível, que é outro ponto super mega importante que o Thiago Nigro falou. Que é o pensamento de segundo. E deixa eu ver, caraca, já são 8h35, eu tô falando... Caramba, é porque tá legal, né? Eu tô no flow aqui, tá legal. Então assim, o que é o pensamento? Vamos lá, vamos pro pensamento de segundo nível. O que é o pensamento de segundo nível? Galera, vocês estão atentos aí, essa parte, se vocês gostaram da parte dos princípios, vocês vão gostar mais dessa parte aqui, tenho certeza. Então aqui, taca o dedo no coração, bota a perguntinha aqui, que no final eu vou fazer perguntinha, e taca o dedo no coração, e é isso aí, beleza? Então eu vou falar para vocês agora o que é o pensamento de segundo nível, né? Quem acompanhou meus stories ontem, anteontem, eu acho que eu já falei um pouco desse pensamento de segundo nível, tá? Mas eu vou entrar nele, valeu, tchau. Eu vou entrar nele a fundo agora, vamos lá. Pensamento de segundo nível, vamos entender primeiro o que é o pensamento de primeiro nível, e eu preciso da participação de vocês agora, tá bom? Então, quando a gente vê, vamos lá. Vou fazer uma pergunta e só vou continuar esse papo quando 2 pessoas pelo menos me responderem. Quando a gente vê uma menina de 15 anos grávida, o que passa na nossa cabeça? O que passa na cabeça de vocês? Né? Tá passando aqui, eu tô no shopping e tal, no meu bairro, vamos lá, no meu bairro, aí tem a filha da vizinha, eu peguei e vi que aquela menina de 15 anos está grávida. O que passa na cabeça de vocês? É isso aí, Dri, manda o aviãozinho, ajuda o amigo, manda selo, selo é importante, é bem-vindo, selo. O que vocês pensam quando uma menina grávida, a vizinha de vocês grávida de 15 anos engravidou, né? E o namorado dela sumiu no mundo? O que vocês pensam? Ninguém está respondendo, não vou continuar. Acabou o futuro dela. Mandei o convite para meus parceiros. Obrigado, Denise. Mas nenhuma. Vai perder a juventude. Pronto, já respondeu aqui. Jovem demais para ser mãe. Pronto. O que é isso? Esse é o pensamento de primeiro nível. Irresponsabilidade. Olha, a Drica falou a palavra perfeita. Irresponsabilidade. Tá, vamos lá. A gente sabe que muitas vezes o futuro dessas pessoas podem ficar comprometido, dessas jovens, né, dessas meninas, e geralmente o pai é novinho também, o pai não vai estar nem aí. A gente conhece vários casos desses, né? Mas esse, gente, é o pensamento de primeiro nível. Primeiro nível, esse é o que a sociedade impôs pra gente, o que a sociedade ensinou pra gente. A nossa família, a cultura, a televisão, que massacra muito a nossa cabeça, né? Massacra muito a cabeça dos jovens. Então, isso é o que a sociedade nos ensina. Mas eu posso olhar com outros olhos. Eu posso olhar com olhar de segundo nível, com pensamento de segundo nível. E qual é esse pensamento? Não, essa menina está sendo mãe muito nova, então quando ela tiver 30 anos... que às vezes é a idade que hoje a maioria das pessoas, que eu fui pai com 30 anos, né? Ela já vai poder ter uma carreira brilhante, né? Claro, se alguém ajudar ela, etc. Eu tô falando isso aqui, pode parecer superficial, mas vai já melhorar, tá legal? Vitinho, esse livro Rápido e Devagar eu nunca li, mas todo mundo fala muito bem dele. Eu nunca li, mas eu já ouvi falar muito bem dele. Então vamos lá. Outro ponto, né? Só para entender, o pensamento de primeiro nível são as crenças que a sociedade coloca na nossa cabeça como certas, tá? Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez possam parecer muito absurdas para vocês, mas que no final vai fazer sentido, tá legal? Então vamos lá, né? O Thiago Nigro deu esse exemplo aqui. Quando passa um cara numa Ferrari, e agora eu vou fluir o papo, tá? Agora eu vou falar direto. Quando passa um cara numa Ferrari e eu tenho um carro muito Fanta, o que eu penso? Né? Pensamento de primeiro nível, qual é? Caraca, esse cara tem muito dinheiro. Caraca, esse cara é milionário. Caraca, às vezes, né? Muito da mentalidade de pobre, medíocre. Não pobre de falta de dinheiro, mas da mentalidade de pobreza intelectual, de pobreza de ser uma pessoa medíocre, que a gente pensa, esse cara rouba, esse cara só nega imposto, esse cara é um filho de uma égua, esse cara não sei o que lá. Então esse é o pensamento de primeiro nível. Qual seria um pensamento de segundo nível? Seria, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, o que eu preciso executar para também ter uma Ferrari. Esse é o pensamento de segundo nível. Esse é o pensamento, é essa chave que tem que virar na nossa cabeça. E não continuar com as crenças que a gente tem. Vamos para outro. Quando eu que o papaizito, desisti da faculdade. Eu desisti da faculdade federal de farmácia, o Vitinho fazia até comigo, fazia odonto, no 8º período. Faltavam 2 períodos para me formar. Faltavam 2 períodos. Peraí, mas o que eu posso fazer para ter esse igual? Acho que vi um post sobre isso. Isso, o que eu preciso fazer para ter um carro igual? É isso, Aline.
né? E não ficar invejando, não ficar julgando essa pessoa. Não, pô, se eu me espelhei naquela pessoa, o que eu preciso fazer para atingir o mesmo resultado, para ter o iate que ele tem, o apartamento que ele tem, a casa que ele tem, etc. Mas vamos lá, voltando. O segundo pensamento de primeiro nível aqui. Desistir da faculdade. Desistir da faculdade federal no 8º período. Desistir da faculdade de Direito no 7º período, né? Então, assim, qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Não quer nada com a vida, é vagabundo, não quer fazer nada. Principalmente na faculdade de farmácia, quando eu desisti, porque eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Eu tinha meu pai aqui me ajudando, trabalhava com meus pais aqui e tal, mas eu não queria ser farmacêutico. E aí eu fui julgado, peguei porrada. A minha mulher, a minha esposa que tá aqui na live, tu vai ser um João Ninguém. Se tiver aí, tá, amor, pode se manifestar aí. Tu vai ser um... Mas isso é normal, isso é o pensamento de primeiro nível. Isso é o que a gente aprende a pensar. Se tu for preso, tu vai para uma cela com os bandidos, não vai ficar numa cela especial. Esse é o pensamento de primeiro nível. E qual foi o pensamento de segundo nível que eu tive? Eu não preciso fazer faculdade para ser empreendedor. Eu não preciso fazer faculdade para aprender a ser proativo, para aprender a fazer melhor, para aprender a, liderar pessoas, para aprender educação financeira. A faculdade não me ensina isso. Então esse foi o meu pensamento de segundo nível. E aí qual foi o pensamento de terceiro nível? Eu vou executar, eu vou fazer o que eu preciso fazer para ser milionário, para daqui a pouco ser bilionário, para ter a casa dos meus sonhos, para ter o carro dos meus sonhos, para ter a família dos meus sonhos. E assim, para mim, na minha cabeça não passava. Faculdade não fazia sentido, eu não preciso fazer faculdade, né, para ganhar dinheiro. Eu preciso olhar uma dor no mercado, um problema e resolver da melhor forma possível. Então esse foi o meu pensamento de segundo nível, entenderam? Então assim... Outro ponto desse, quando a gente pede demissão. Eu tô com uma aluna na mentoria agora, Fernanda, não sei se ela tá aí, Fernanda, se tiver aí, manda um alô pra gente. Tava conversando com ela agora, dando uma mentoria para ela agora. Ela falou, cara, eu tava trabalhando no banco, um emprego super estável, e aí pedi demissão para montar minha loja online, no Instagram, né? Então o que as pessoas falaram dela? Tu é doida, tu é maluca, ganhando aí, 5, 7 mil aí por mês, tu vai passar perrengue. E passou perrengue. Ainda não tá ganhando a mesma coisa, eu acho que ela ganhava no banco, né? Mas esse é o pensamento de primeiro nível. A gente quer dar estabilidade para as pessoas, a gente quer que as pessoas agem de acordo com o que a gente acha que é certo. A gente não entende, né? Então esse é o pensamento de primeiro nível. Fechou? Deu para entender, galera? Outra coisa, erro. Quando eu erro, eu erro muito, eu não sei, eu não sou capaz, eu sou um burro, eu sou um vira-lata, né? A síndrome do vira-lata, a síndrome do impostor, né? Eu não sou capaz de atingir resultados. Não, pô, transforma o erro, pensa no segundo nível, transforma o erro em aprendizado, transforma o aprendizado em evolução, em melhoria contínua. Esse é outro ponto. O que mais? Deixa eu ver aqui, que eu anotei. Esse é legal também, esse é muito legal também. O olho do dono é quem engorda. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Estou passando por isso, tranquei a faculdade de Direito ontem, meu Deus do céu. Olha aí, até eu tive pensamento de primeiro nível agora. Tá vendo só? Tá vendo só? Tá vendo só? Me dá um cascudo aí, vai. Me dá um cascudo aí, galera. Vai dar um cascudo em mim, vai. Tá vendo? No 6º período, para me dedicar apenas ao meu negócio. Estou na fase do julgamento. É isso mesmo, acontece, vai acontecer, não vai morrer. E mete a cara. Se tu acredita, se tu confia, né? Ou o meu irmão falando que a minha mãe teve pensamento de primeiro nível. Sai daí, bestalhado. Então assim, outro pensamento de primeiro nível, que a galera tem bastante... O olho do dono é que engorda o boi. Se você é empreendedor, se você é empresário, se você tem um negócio e tem esse pensamento, você nunca vai crescer o seu negócio. Você nunca vai crescer o seu negócio. Porque já pensou se tu quiser ter 20 unidades, 30 unidades, 3 unidades que seja, como é que o teu olho vai engordar todos os bois? Tu não vai conseguir estar em todos, não vai conseguir ser onipresente. Onipresente a gente sabe, só o homem lá de cima, só Deus, né? Então assim, jamais... a gente vai conseguir crescer um negócio tendo esse pensamento de primeiro nível, né? Jamais tendo esse pensamento, o olho do dono é que engorda o boi. Não, o que eu preciso fazer para o meu boi engordar sem eu estar olhando? É botar câmera? Claro que não, claro que não. Às vezes tu fica escravo até da câmera. Ó, a Marissa tá falando aí, a pessoa fica escrava do trabalho. Às vezes a gente fica escravo querendo ver. Cara, eu conheço vários empresários, das antigas principalmente, que estão em casa, estão fora, foram para o aniversário e estão aqui, ó. Cadê? Eu não tenho outro celular. Estão aqui no celular. Fulano nas câmeras aqui, ó, tá fazendo tudo errado. Tá fazendo merda. Não sei o que. Opa, desculpa. Isso é ser escravo, pô. Isso é ter essa mentalidade de que o olho do dono que engorda o boi. Entendeu? Ó, o Levi falou aí. Saí do ensino médio agora e não quis fazer faculdade para tocar o meu negócio. Vai fundo, bicho. Vai fundo. Diz pra tua mãe que eu que falei para te fazer isso. Pronto. Fala assim, mamãe, foi o Djalma que falou isso. Aí diz pra ela falar comigo. Diz pra ela brigar comigo. Não brigar contigo não. Tá bom? Então esse é outro pensamento, né? Outra coisa legal, essa é a última, eu prometo que é a última do pensamento de segundo nível, vamos lá. Se eu passei dificuldade, cara, essa é foda, essa é forte, essa é forte. Isso aqui, ó, aqui, ó.
Aprendi com meu avô, que eu nem conheci meu avô, ele morreu antes de eu nascer, ele se chama Djalma e ele tá tatuado aqui no meu braço, tá bom? Se liguem nessa. Eu, vamos supor, muito pobre, né? Meu avô não era muito pobre, mas tinha uma situação, morava no interior, no sertão do Ceará e tal, venceu na vida, o cara foi um vencedor, foi um dos homens mais ricos aqui do Amazonas, se não o mais rico em determinada época, né? E aí qual foi o pensamento dele de primeiro nível? Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. E aí o que aconteceu? Os filhos do meu avô tiveram uma vida muito fácil. Não sei se meu pai está aqui me vendo, porque vai me brigar depois, não sei. Mas paciência. Então assim, o meu avô pensou assim, isso é normal, gente. Isso é normal, isso é crença, isso é coisa que a gente tem na cabeça, né? Se eu fui uma pessoa que eu batalhei muito, que eu sofri muito na vida, eu lutei, a gente tem esse pensamento, eu não quero que meus filhos passem pelo mesmo que eu passei. E claro, se você conseguir o resultado, os seus filhos não vão passar pelo mesmo que você passou. Não vão passar. Ó, meu tio tá aqui, ó. Meu tio tá aqui, o irmão do meu pai tá aqui, que eu tô vendo ele curtindo. Então assim, a questão é essa. Agora o que eu preciso fazer para mostrar para os meus filhos que a vida não é tão fácil assim, né? O que eu preciso fazer? E esse é um desafio que talvez eu tenha, né? Eu não vim de uma família assim rica, bastarda, milionária, extraordinária, né? Quando eu nasci já não era tão bons frutos assim. Então assim, passei por altos, passei por baixos na minha infância e tal, etc. Mas hoje eu tô melhor do que eu era lá atrás. Então meu desafio é esse. Como é que eu preciso criar minha filha para ela entender, né? Esse é o meu pensamento de segundo nível, para ela entender que as coisas não são fáceis, né? Vai ralar, vai trabalhar, vai estudar, não vai ter nada de mão beijada, vai querer, não, vem trabalhar aqui com o papai, vem cá, eu vou te ensinar isso, isso e isso. Não, papai, não quero aprender isso, isso. Então beleza, vai aprender isso, isso e isso. Mas a ideia que eu tenho na minha cabeça, meu pensamento de segundo nível é essa, não vai ter nada de mão beijada para ela, apesar se eu for um bilionário, né? Não vai ter, e eu prometo, faço outro compromisso público aqui com vocês. Claro, vai viajar para os melhores lugares, vai comer a melhor comida, mas não vai ter nada de mão beijada. Isso eu garanto e faço esse compromisso público aqui com vocês. Beleza, galera? Pessoal, a gente já tá aqui, deixa eu ver, 45 minutos de live e eu ainda não tô nem na metade. Mas então eu vou ter que acelerar o passo aqui, tá bom? O que vocês estão achando aí? Comenta aí, galera. Deixa eu responder uma pergunta ou outra aqui, manda feedback, toca no coração, manda selo. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Comecei um lanche com delivery, agora estou abrindo um salão. Cara, eu não vou responder essas perguntas agora, Fábiozão. Qual a melhor forma de atrair o público? Eu estou falando sobre o que eu aprendi lá no Giants. Isso aí a gente pode fazer uma live mentoria, né? Semana que vem, e aí eu respondo as tuas perguntas. Estou querendo montar minha própria empresa, como foi no seu início? Galera, eu posso fazer uma live falando disso, tá? Eu quero responder perguntas aqui que estejam intrínsecas ao que eu aprendi lá, ao que foi o meu aprendizado, que foi princípios, liderança, cultura, esse pensamento de segundo nível que mudou, girou a chavinha aqui na minha cabeça, e eu espero que tenha girado pelo menos um pouquinho na cabeça de vocês. Quando alguém tenta diminuir o valor do seu produto, o que você responde? Rodrigão, eu não cedo, cara. Preço é posicionamento, né? Se eu achar... Vou já responder essa aí, Alex. Se eu achar que meu produto vale menos do que eu cobro, eu vou estar sendo incoerente, eu vou estar indo contra os meus princípios, lembra? Eu vou estar indo contra os meus princípios. Então, se eu for dar desconto para um, eu vou ter que dar desconto para todos, porque um dos meus princípios é sempre agir com senso de justiça. Então, se eu faço alguma coisa para um, se eu faço alguma coisa para ti, eu vou ter que fazer para todo mundo. E eu sei o valor que o meu produto tem, né? Antes eu queria ficar brigando por preço, chegou concorrente aí com rodízio de R$30, enquanto o meu era 40, eu quis baixar para 32, para 33, achar uma fórmula mágica na minha cabeça de achar que isso ia dar certo. Falei, cara, eu tô jogando o jogo errado. Eu tô jogando o jogo do Oceano Vermelho, que é um matando o outro, é um comendo o outro, né? Por isso que a gente chama de Oceano Vermelho e Oceano Azul, para quem já entendeu a lógica daquele livro, né? Então o Oceano Azul é um oceano que não tem sangue, onde as pessoas ali estão se matando, se abocanhando, querendo cobrar mais barato e tal. Então, depois que eu entendi isso, cara, eu acho que eu nem respondo mais, entendeu? Eu não tenho que ficar justificando o valor. Se a pessoa quiser ir pagar, ela vai entender que é melhor do que muita gente que cobra muito mais barato aí. Fechou? Deixa eu responder aqui a pergunta do Alex. Olha quem é o Alex. Ah não, pensei que era outro Alex. Alexander, como entra pro Giants? Alex, o Giants, ele é o mastermind do Marcos. E você só pode entrar pro Giants se você fizer o acelerador empresarial. Aí lá dentro, você vai preencher um formulário, você vai aceitar participar do Giants. O Giants tem alguns termos para você participar do Giants. Por exemplo, lá tem um princípio da confidencialidade, né? Confidencialidade, contribuição, colaboração, tá? Então, o que eu estou falando para vocês aqui é o que eu aprendi. Quando a gente fala de confidencialidade, assim, eu não posso
ficar espalhando tudo que é falado lá dentro, sobre o negócio de um, sobre o negócio de outro, uma peculiaridade, um insight. Não, eu estou falando aqui o que eu aprendi, o que eu posso transmitir para vocês, e pode ter certeza que isso aqui já vale muito, né? Já vale bastante valor. O investimento que eu fiz não é barato, eu não vou falar o valor aqui porque é muito caro, talvez o pensamento de primeiro nível aí sobreponha aí na cabeça de vocês, então assim, não é nada barato, tá bom? E aí você precisa fazer o acelerador empresarial do Marcos, e lá dentro do acelerador, ele vai te apresentar o Giants. E aí quem levantar a mão, quem falar assim, eu quero entrar pro Giants, depois que ele falar o preço, aí tu vai receber um formulário, tu vai preencher esse formulário, e aí tu vai para um almoço lá com o Marcos, com a equipe do Marcos e tal, e aí lá ele vai fazer uma entrevista com vocês, e aí depois a mulher dele, a esposa dele, a Aline, vai te ligar dizendo assim, cara, Alex, você foi selecionado para ir pro Giants, tá? Então assim, se você foi selecionado, aí você vai, aí você aceita e aí você vai. É assim que entra pro Giants, tá bom? Henrique perguntou como evitar a autossabotagem. Cara, isso é questão de mentalidade, bicho. Eu tento sempre trazer uma mentalidade antifrágil para mim, entendeu? Eu tento sempre trazer uma mentalidade antifrágil para mim. Basicamente é isso, tá bom? Então, cara, é difícil te responder assim, como evitar a autossabotagem. Acho que a gente sempre vai ter os pensamentos sabotadores na nossa mente. A gente sempre vai ter aquele pensamento que vai vir assim, cara, tu não é capaz, cara, tu não consegue. Sempre vai ter, ainda mais quando a gente está pensando em algum projeto muito grande, né? Cara, eu quero ampliar, eu quero transformar minha loja numa franquia. Eu achava que eu era incapaz de transformar minha empresa numa franquia, num modelo de franquia, né? Mas eu estava enganado. Sempre vem os pensamentos sabotadores, mas se a gente não buscar vencer eles, se a gente não... É a questão do diabinho e do anjinho, né? Sempre vai ter um diabinho aqui, um capiroto aqui falando no teu ouvido uma coisa, e se o teu anjinho não for maior, não for mais forte, ele sempre vai vencer. O capiroto sempre vai vencer aqui na tua cabeça, entendeu? O bichinho ruim, né? Eu vou falar capiroto não, senão minha mãe vai me brigar aqui. Beleza? Depois a gente bate um papo para falar mais disso aí. Tá aqui, ó. A minha mãe falou bem assim, ó, o investimento em conhecimento, quanto mais você usa, mais você cresce. Então esse foi um princípio que eu aprendi com a minha mãe também, né? Ela sempre falava, desde que eu era criança, ó, vão te roubar tudo, vão te roubar tua casa, vão te roubar teu carro, vão te roubar tudo, mas o que nunca vão te roubar é teu conhecimento. Então esse é um princípio também, eu vou até anotar aqui, ó, nunca vão te roubar o conhecimento. Esse é um princípio meu. Então assim, quando eu falo, tem muita gente que não acredita, né? Quando eu falo assim, podem me tirar tudo, podem roubar minhas empresas, podem fazer o que quiserem, mas nunca vão tirar minha cabeça, nunca vão tirar minha capacidade de pensar. Então eu sei o que eu fiz para chegar até aqui. Podem me tirar tudo, que eu vou fazer tudo de novo. A não ser que eu esteja com 70, 80 anos, aí eu tô lascado, né? Mas enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver disposição, eu vou. Tá? O que o empreendedor tem que saber para liderar o seu negócio. Bora falar de liderança então, que tem muito insight de liderança aqui. Eu vou falar rapidinho, porque já vai bater 1 hora de live, eu tenho que ir para casa, tenho que ficar um pouco com a minha filha. Eu passei 7 dias viajando e minha filha tá com saudade de mim, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui o que o Marcos ensinou pra gente no final da live, tá bom? Foi a Karine, a esposa do meu amigo do Zé. Então assim, eu vou falar 6 princípios de liderança aqui que o Marcos ensinou pra gente, né? E vou falar e vou desengravidar o que ele falou. Lembra do desengravidar que eu falei no começo? Então vamos lá. O primeiro ponto, um bom líder, ele vende ideias, ele vende sonhos, tá? Ele vende sonhos. O que é vender sonhos, João? É eu não deixar o meu colaborador trabalhar só por dinheiro. É eu saber explicar a cultura. É eu saber que quando eu tiver um novo projeto, eu vou vender esse sonho para essa pessoa, eu vou vender essa ideia para essa pessoa, né? Porque às vezes eu contrato um colaborador, sei lá, para ser sushi man. Então assim, tu vai fazer sushi e aí tu faz o sushi e aí eu te dou o salário. Não, eu tenho que saber vender a ideia para ele. Ó, tu vai fazer o melhor sushi de Manaus porque o propósito da nossa empresa é ser o melhor, é ser o maior, tu vai fazer com capricho, etc. Então quando eu estou vendendo essas ideias, eu estou transformando a minha empresa. Então, um bom líder, ele sabe vender ideias e não só jogar as ideias, né? Jogar o que tem que ser feito, tá bom? Então, o primeiro ponto de um líder é esse. Segundo ponto, ele desenvolve pessoas, né? Ele está sempre ali, mais uma vez, usando esse termo do vender ideias. Ele não está só ali pagando as pessoas para elas fazerem o que elas tiverem que fazer. Não, ele está analisando. Ele está, pô, tu fez errado isso aqui, vem cá que eu vou te dar um feedback. E feedback é a maior ferramenta, é a maior e a melhor ferramenta para desenvolver pessoas, né? Para alinhar as expectativas com as pessoas. Porque às vezes você contrata alguém e você não sabe muito bem o perfil dela. E aí você vai moldando ela na cultura, com as funções da sua empresa. Mas como a gente consegue isso? Através de feedback. Vem cá, meu filho, não é assim, é assado, tá? Aí ele fez de novo. Ó, já te falei, não é assim, é assado, né? Então assim, eu vou até ele aprender que o assim é assado. Então a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa disposição de desenvolver pessoas. E não falar, porra, já te falei uma vez, porra, vou te mandar embora. Essa parte tem que chegar. Mas depois que eu já
usei todas as minhas técnicas de desenvolver as pessoas. Então o líder, ele desenvolve pessoas, ele dá feedback, ele paga treinamento, ele faz reuniões ali semanais, mensais, com uma certa periodicidade. Ele está sempre buscando mostrar o caminho certo para as pessoas. E não só o caminho profissional, tá, gente? Porque às vezes a gente é chefe, às vezes a gente é líder, a gente é dono de negócio, e a gente quer que as pessoas ali sejam robôs. A gente não está interessado no que elas estão sentindo, a gente não está interessado como está a família delas, como está o dia a dia delas. Então a gente, como líder, quando eu falo, a gente desenvolve, a gente tem que estar preocupado com esse lado mais humano das pessoas também, tá bom? O que mais? A gente promove rituais como líderes, né? Um bom líder, ele é um bom líder, ele sabe promover rituais. Por exemplo, nas nossas empresas, a gente tem uma reunião toda sexta-feira semanal para falar sobre algum ponto, a gente tem uma festa no final do ano, eu faço reunião com os líderes pelo menos uma vez por mês. Então tudo isso são rituais. São coisas assim que já viraram rotina na empresa de vocês. Então a gente tem que estar promovendo rituais, a gente tem que transformar a nossa empresa numa empresa, tipo assim, quando eu penso em ritual, eu penso em a dança da chuva, dos índios, né? Então é uma característica daquela empresa. Então quais são as características que eu posso desenvolver, né, com o meu time? É fazer uma festa junina, é fazer uma festa dos melhores do ano no fim do ano, é estar promovendo as reuniões toda sexta-feira, né? Então tudo isso são rituais, tá bom? Ele transforma confusão em clareza. Então o bom líder, ele transforma essa confusão em clareza. Ele sabe comunicar, ele sabe pegar uma coisa ali que está meio turva e clarear aquela ideia. Às vezes está tendo muito problema, estão reclamando muito disso, daquilo. Então o bom líder, ele sabe jogar luz na sombra. Eu acho que essa que é a palavra, é jogar luz na sombra, tá bom? Ele transforma tudo ali que está confuso em clareza. Aí a galera, entendi. Então ele tem esse poder, ele tem essa capacidade, tá bom? Ele cria um ambiente de alto desempenho, ou seja, ele está sempre ali estabelecendo metas e tal. E assim, gente, eu estou falando muito da parte intrínseca, né? Mas o resultado, se a gente não tiver uma empresa pautada e focada no resultado, a gente está morto, a gente vai quebrar. Vai vir um concorrente agressivo que vai pensar em tudo isso e vai engolir a gente. Então entendam esse ponto também, tá legal? Entendam que a gente precisa criar um ambiente de alta performance. A gente precisa estabelecer metas, a gente precisa cobrar as metas, a gente precisa pagar a bonificação, a gente precisa ter um ambiente que as pessoas tenham vontade de engolir os outros. Entendeu? Tenho vontade de ser realmente os melhores, de vender mais, de fazer o melhor. Então a gente precisa criar esse ambiente de alta performance. Claro, com o lado humano, a gente tem que sempre equilibrar. Porque às vezes, dinheiro. Esqueci que as pessoas têm vida, que as pessoas têm família, que as pessoas têm sentimentos. Né? E às vezes eu sou muito, é sentimento, é amor, é coração, eu amo as plantas, eu amo os animais. E aí tu não está focado no resultado e aí, queda. Então a parada aqui é o equilíbrio. É eu criar um ambiente de alta performance, mas eu saber humanizar, saber engajar meu time. E por último, servir de exemplo, skin in the game. Se eu falo, eu faço, né? Se os meus princípios são esses, eu mostro que são esses. Se eu digo que eu sou proativo, eu mostro que eu sou proativo. Se o time estiver precisando de um sushi man, como muitas vezes precisou, de um cozinheiro, de um garçom, de um caixa, eu estava lá para servir de exemplo. Se cair um papel no chão, se cair um papel no chão do meu lado, eu junto. Se eu estou mostrando isso para o meu time, eu estou servindo de exemplo. Então o último ponto da liderança, o sexto ponto é esse, servir de exemplo, né? Porque se eu estou aqui sentado bonitão na minha cadeira, né? O circo pegando fogo aqui, minha empresa pegando fogo, caiu um papel do meu lado, eu chamo o garçom que está lá na caixa prego. Ei, vem cá, meu filho, aqui junto com esse papel do chão. Eu estou servindo de exemplo? Claro que não. Essa pessoa vai fazer um bom trabalho na minha frente, mas por trás de mim não vai, né? Então, quando eu não estiver e cair um papel no chão, essa pessoa vai falar bem assim, o chefe, que é o chefe, ele junta o papel, por que eu vou jogar o papel para debaixo do tapete? Sacou? Entendeu a lógica? Então é isso. Galera, tem coisa ainda, mas acho que se eu falar dessa coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar uma outra live semana que vem e eu falo sobre a palestra do Wendel de Carvalho, sobre gestão de tempo. E gestão de meta também, porque bicho, ali também, cara, eu sou um cara que eu sou muito imediatista, sabe? Eu vou fazendo as coisas, eu não marco reunião na agenda e tal, eu não traço uma meta pessoal para mim, preciso emagrecer, eu quero, sei lá, fazer um projeto pessoal e tal. Então ele me ensinou muito sobre isso lá, então abriu muito, expandiu minha mente. Acho que a ideia é essa, vocês estão aqui, eu estava lá para expandir minha mente, eu não estou para ensinar uma fórmula mágica para vocês aqui e nem estava lá para aprender uma fórmula mágica, eu estava para aprender coisas, para pegar um insight, para expandir a minha mentalidade. Já falei para vocês aqui de um conceito de neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de aumentar o tamanho quando a gente aprende coisas novas, certo? Então é isso, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. A Andréa perguntou bem assim, Andréa é aluna lá da mentoria Pequeno Gigante, galera. Quem quiser entrar nos Pequenos Gigantes ainda, a gente tem até segunda-feira, 6h59 da tarde, que é antes de começar a turma. Tá bom, André? Só vou vender meu jabá aqui um pouquinho. Então, quem tiver interesse ainda em entrar na mentoria, aprender sobre gestão, sobre como transformar o pequeno negócio num negócio gigante, fazendo o que os gigantes fazem, fazendo tudo isso, esse ambiente, né? Essa atmosfera que eu estou inserido, com essas pessoas fora da curva aí,
tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu venho aplicando na minha empresa, se você quiser ter acesso a isso, para expandir sua mente, para aprender a fazer o que tem que ser feito, né, entre na mentoria. Então a gente ainda tem um monte de vaga, a gente está com 15 alunos só, achei que ia bater os 35, não consegui bater. Então, assim, a gente tem 20 vagas ainda. Então, se você quiser ainda entrar na mentoria Pequeno Gigante, ainda tem vaga para você. Fechou? Então, só me chamar no direct, chama o Renan no direct também. Renan, dá um alô aí para a galera te conhecer e te chamar, tá bom? Então, vamos lá. A André perguntou bem assim: como implantar uma rotina para passar os feedbacks, valores e princípios aos seus colaboradores? André, eu vou te pedir paciência, que a nossa segunda aula é a aula de cultura e liderança. E feedback é na gestão de pessoas. Então, eu vou te pedir um pouco de paciência, porque esse tema eu posso falar superficialmente aqui, mas como tu é aluna, tu tá lá dentro, tu vai aprender assim um beabá de como fazer, de como implantar, qual passo a passo a seguir. A Larissa tá aqui na live também, eu acho que ela pode falar. A Larissa é da turma número 1. A Maria tá curtindo aqui? A Maria é da turma número 1 também, então elas podem dar o feedback delas aí, que elas foram alunas da primeira turma. Então assim, eu posso até te falar como implantar uma rotina de feedback. Tu pode ter um caderninho de feedback, que nem a gente tem nas nossas lojas, né? Então quando o funcionário fez uma besteira ali, tu chama ele para um feedback. Meu filho, eu gosto muito de você, mas você fez isso aqui errado. Como você pode agir da próxima vez para não agir dessa forma? E aí tu deu um feedback para ele e anotou ali no caderninho. Esse caderninho não precisa ser uma advertência. É só um feedback para ficar registrado. Que no dia 29 de julho tu deu um feedback para o fulano. Desculpa, porque o fulano fez uma besteira, pisou na bola. Aí tu anota lá que tu deu um feedback por causa disso, bota a data, ele dá um visto e pronto. Então isso tu tá implantando uma rotina, tu tá implantando um processo de feedback. O que aquela pessoa vai entender? Caraca, eu já tenho muita assinatura no caderninho, daqui a pouco eu vou pegar as contas. E é basicamente isso. Porque o feedback ele serve para desenvolver, mas ele também tem que servir para dar um medo, né? Para as pessoas entenderem que não é bagunçada a nossa empresa, né? E os valores e princípios eu vou te falar, a gente vai aprender bastante sobre cultura, sobre como implementar valores, missão, visão no nosso negócio, tá bom? Sim, tu perguntou aqui embaixo, através de reuniões semanais, também, a gente pode estar, mas as reuniões elas servem mais de alinhamento de expectativa. Como assim? Por exemplo, eu faço uma reunião sexta-feira para pegar assim, basicamente todos os problemas que ocorreram ao longo da semana, principalmente problemas recorrentes, e pensar em como não cometer mais esse tipo de problema na próxima semana. Então essa reunião pode servir tanto para um feedback, para instaurar um novo processo, quanto para rever os erros da semana anterior, da semana que passou. Beleza? Pode ser uma reunião de engajamento, pode ser uma reunião de motivação, pode ser uma dinâmica. Então, isso tudo são rituais que tu vai criando ali na tua empresa, tá bom? E feedback também pode ser. Live sensacional, obrigado. Humildade, faz outra live, liderança, vai não, excelente. Meu Deus, minha filha, eu tenho que falar com minha filha, minha mulher vai me matar. Minha filha também, pelo amor de Deus. Vai ver outra live, valeu, vai ver a filhota. Valeu, Alex. Pessoal, espero de coração ter ajudado vocês. Obrigado pelos selos, quem doou. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, ter feito a diferença agora, que a cabeça de vocês esteja borbulhando, fervilhando a mil, que vocês a partir de amanhã comecem a aplicar alguma coisa nos negócios de vocês. Espero de coração, espero de verdade. Eu faço isso aqui não é para vender meu jabá, ficar vendendo, é porque eu tenho essa missão forte dentro de mim de querer ajudar as pessoas, né? De querer mostrar para as pessoas que o mundo do empreendedorismo não é difícil como falam, não é um bicho de 7 cabeças, mas também que não é tão simples assim. Tá bom? Então a minha missão é essa. Eu posso não ganhar R$1 com isso, mas se eu ajudar vocês, né? Se eu ajudar as pessoas que não venham recebendo feedbacks, né? Para mim já vai ter valido a pena. Fechou? Então, obrigado. Vamos marcar uma live toda. Eu vou fazer um ritual agora. Eu falei de ritual, então eu vou criar um ritual que a partir ou da próxima semana ou da próxima, toda semana eu vou fazer uma live de mentoria, onde eu vou chamar 2 empreendedores para ficar na live comigo, para falar 15, 20 minutos cada um, e os outros 20 minutos a gente responde perguntas aí da galera. Porque eu tenho certeza que as dúvidas deles, eu só vou escolher dúvidas que sejam plausíveis a todos, que nem os meninos perguntaram aqui, né? O Fábio perguntou bem assim: qual a melhor forma de atrair o público para o salão? Essa dúvida é top. Eu consigo então responder ele e consigo ajudar não só ele, mas um monte de gente. Mais um monte de gente, é isso que eu quis falar. Entendeu? Então eu vou criar esse ritual agora aqui no meu Instagram, tá bom? Que toda semana, né? Vou definir o dia, mas provavelmente na quarta, na quarta ou na quinta, esse mesmo horário, 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live aí ajudando, para ajudar a galera. Fechou? Obrigado, valeu, beijo no coração, que os negócios de vocês prosperem muito. Beijo, bum. E não vai ficar salvo.